E é isso, galera. Esse aqui é mais um vídeo do Que História. O vídeo de hoje foi pedido por várias pessoas. É um tema que todo mundo gosta e que todo mundo sabe alguma coisinha, mas acaba misturando as ideias na cabeça. A ideia desse vídeo é fazer uma sequência e fazer pontos importantes, características desse povo que é o Antigo Egito. Como eu falei no vídeo anterior, está sendo disponibilizado aqui embaixo um arquivo com tanto como imagem como PDF, com toda a descrição em tópicos do que eu estou explicando aqui na aula. Então não se preocupe. Meu Deus, acabei de ver o vídeo e já esqueci de tudo. Olha o esquema que você vai lembrar. Não é possível você esquecer isso tudo. Para começar explicando sobre o Antigo Egito, a gente primeiro tem que entender que ele é dividido em 3 períodos: o Antigo, o Médio e o Novo Império, certo? Então, coisas aconteceram aqui no Antigo, coisas aconteceram no Médio e coisas no Novo Império. Minha mãe estava me perguntando, por que todo mundo fala Antigo Egito? E o Novo Egito? Como é que é o Novo Egito? Amiga, é agora, né? O Egito ainda está lá, ainda é um país, então... O Novo Egito, ela, sim, coisas acontecem no Novo Egito? Sim, pode ser uma ideia para um próximo vídeo. A Primavera Árabe é um ponto extremamente importante que aconteceu no Novo Egito. Então, a gente indo lá para o começo do Egito, onde só era areia, terra, né, aquela terrinha, e um rio passando, que é o Rio Nilo. Então, ninguém morava lá. Os primeiros povos que foram morar lá, eles começaram a morar como se fossem vilazinhas. E essas vilas, esses grupos de pessoas, eram chamados de nomos. Esses nomos, que eram várias cidadezinhas pequenininhas, começaram a aumentar de quantidade e precisou de pessoas para liderar. O nome do líder do nomo era o nomarca. Com o tempo, esses nomos aumentaram de quantidade. Gente, as pessoas estão tendo comida, estão tendo filhos. Olha que coisa maravilhosa. E a cidade aumenta. Com o aumento dessas cidades, dessas populações, esses líderes, os antigos nomarcas, começaram a mudar e essas cidades começaram a aumentar e ter um único líder, que é o começo dos faraós. O Egito, ele é cortado pelo rio Nilo, como todo mundo sabe. Quando a gente fala de Alto Egito e Baixo Egito, as pessoas olham o mapa e ficam assim, como assim o Baixo Egito é em cima e o Alto Egito é embaixo? Vamos lá, explicação. Porque quando a gente tá vendo no mapa, a gente tá vendo o negócio aqui, ó. Tá riscando. Quando a gente tá vendo no mapa, a gente tá vendo o mapa assim. E a gente olha aqui assim, aí em cima é alto e em cima é baixo. Mas não é assim que pra gente ver. A gente vai ver assim, ó. Certo? Plano. Só que aí você tem o Alto Egito, certo? O Alto Egito aqui, dá pra ver? O Alto Egito. E aí o rio desce e cai no mar. Então, o Alto Egito está aqui e o Baixo Egito está aqui e o mar é aqui. Então, o Alto Egito, o rio desce para o Baixo Egito e vai no mar. Então, quando você olhar o mapa do Egito, olha o mapa, aqui em cima é em cima, mas ele é mais baixo, porque ele vai dar no mar. Então, aqui é o alto e aqui é o baixo. Então, a gente entendeu que o Alto Egito e o Baixo Egito, cada um desses dois tinha um faraó liderando. E com o passar do tempo, e várias lutas e vários combates entre eles, houve a unificação dos dois Egitos. Essa unificação aconteceu mais ou menos em 3.200 a.C., então faz um tempinho que eles viraram um só. Se você for pesquisar, o negocinho da cabeça dele, que é tipo a coroa, né, do faraó, existia um símbolo para o Alto Egito e o outro símbolo para o Baixo Egito. E quando unificou, ele usa uma fusão dos dois. Como era a política no Egito? A política no Egito era teocrática. Teocrática, Deus, cracia é política. Então, teocracia é uma política divina. Como é isso? O faraó é como se fosse um deus. Ele era literalmente, ele não é filho de Deus, que nem eram os reis na Europa. Ele era Deus, ele era um Deus na Terra. Então, tudo que ele falava, as pessoas simplesmente não questionavam, porque é uma ordem divina. Então, ele tinha uma ideia sagrada. A sociedade egípcia era dividida lá, né? A piramidezinha que todo mundo conhece. Lá no topo da pirâmide tem a família do faraó, tem o faraó e sua família. É o topo da pirâmide egípcia. A segunda camada, a gente vai ter os sacerdotes, os funcionários de Estado e toda a galera que trabalhava para ele. Logo depois, a gente tem os camponeses, os artesãos, então as pessoas que trabalhavam lá no Egito.
Então, elas ficavam um pouco, era o povo, né? Logo embaixo. E, por último, a quarta camada, a ralé da galera, são os escravos. Lembrando que os escravos no Egito, então, podia ser qualquer povo, ou até mesmo alguém do próprio Egito que estava devendo, ou ficou preso por alguma coisa, um crime, então eles viram escravos, é a parte mais de baixo. Como é que funcionava a economia no Egito nessa época? Ela era bem parecida com todas as outras nessa época, assim, não era tão diferente, né? Então, a agricultura, criação de animais, o comércio, o artesanato. Então, tudo era bem parecido nesse período. A diferença é que o Egito, por exemplo, se destacou muito em obras hidráulicas. Como o rio era a maior fonte de riqueza deles, principalmente para plantação, então eles começaram a desenvolver várias técnicas para fazer com que o rio que saia daqui chegue em locais onde ele não chegava. Então se chamaram obras hidráulicas. Hidráulicas vem de água, água. Sobre a cultura do Egito, a gente tem alguns pontos importantes. A gente tem a religião deles, que eles são politeístas. Poli vem de muitos, teísta, Deus, né? Teo, Deus. Então, poli, muitos deuses. A religião dos egípcios era politeísta, eles tinham deuses de todo tipo de coisa. Então, existia os deuses principais e deuses menores. Em cada local do Egito cultuavam deuses diferentes. Então, não existia um deus único que todo mundo reverenciava. Então, podia ser que um local eles reverenciavam um deus, outro local outro, dependendo do seu trabalho, dependendo da sua função, dependendo da sua classe social, você adorava deuses diferentes. Todo mundo, quando pensa em Egito, pensa em quê? Pirâmide e múmia. Então, uma das características da cultura deles é a mumificação. A mumificação é o ato de você pegar o corpo já morto e envolver e preservar por longo período de tempo. Para os egípcios, quando você morre, a vida não acaba. Você vai para um outro local e dependendo de como você foi na vida, se o seu coração foi pesado ou não, você vai ou morrer de vez para sempre, ou você pode voltar à vida na Terra. Eles colocam seu coraçãozinho, Anubis pega seu coração, coloca numa balança, e se o seu coração for mais pesado do que uma pena, acabou para você. Caso não seja, você pode voltar à Terra. Mas diferente de muitas religiões, que a gente acredita que quando voltava a reencarnar no outro bebezinho para ter uma nova vida, eles acreditavam que você voltava no seu próprio corpo. Então, você morreu e você voltava como você mesmo. Cara, mas eu tô morta. Como é que eu vou voltar no meu corpo já podre? E é por isso que os egípcios faziam a mumificação, que é a ideia de preservar o corpo da pessoa. Então, essa ideia de preservar, o que eles faziam? Por exemplo, eles tiram os órgãos internos, eles tiravam o seu cérebro, enfiavam um negócio assim na nariz e... Mas é isso mesmo. Então, tiravam os órgãos internos. Então, para preservar o corpo, eles tiravam os órgãos e faziam um bálsamo às pessoas com azeite, era um tipo de azeite, com sal e com várias coisas que eles utilizavam para preservar o corpo. E eles envolviam a pessoa e colocavam dentro de locais sagrados, que eram, por exemplo, pirâmides, se você for rico. Se você não fosse rico, você era enterrado normalmente, como qualquer pessoa. Por eles terem essa técnica de modificação, então eles já eram acostumados a saber como funcionavam os órgãos. Então eles eram extremamente conhecedores da medicina. Eles sabiam sobre veia, sobre órgãos, sobre como fazer cirurgias e coisas. Imagine, pô. 2000 antes de Cristo, esses caras já faziam cirurgia, cara. Eles também eram extremamente habilidosos com astronomia, cara. É uma viagem. Você imagina que o cara não tinha computador e eles conseguiam alinhar, por exemplo, as 3 pirâmides estão alinhadas perfeitamente com o cinturão de Órion. Cara, nem eu faço isso. Tudo bem, eu não sou parâmetro, mas vocês entenderam. E outro ponto meio óbvio é engenharia. Já tinha falado sobre a engenharia hidráulica, né? Deles de fazerem percursos, se trazer a água de canto que não tem, uma adutora, né? Uma adutora egípcia. Mas aí, eles, além disso, eles faziam obras monumentais, como, por exemplo, as pirâmides. Cara, aquelas pirâmides são gigantes. E aquelas pedras não existiam lá. Eles trouxeram pedras lá da Baixa da Égua para lá. Então, e montaram esse negócio. Eles eram extremamente habilidosos. Então, meu amigo, povo egípcio, ó,
Tocantins para eles. Então, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Esse vídeo sobre o Antigo Egito. Lembrando que é um resuminho. E aqui embaixo vai estar a imagem ou o arquivo em PDF com o esquema para você não se perder, certo? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que você ficou em dúvida, que você ainda não entendeu, uma coisa mais específica, quinta-feira vai ter a live e aí você pode tirar qualquer dúvida sobre o Egito. Então, esse vídeo aqui é pra ficar curtinho mesmo, é pra ser resuminho mesmo. Se for algo mais específico, corre pra live que a gente tira dúvida. Então, galera, clica no like se você gostou, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Vai lá no Instagram, segue também e fica atento porque na quinta-feira a gente tem live pra tirar todas essas dúvidas. Vou tentar trazer a live pra cá, pra que as pessoas que perderem a live possam descobrir quais eram as maiores dúvidas da galera. E vai que a dúvida de alguém pode ser a sua, hein? Então, até o próximo, galera. Cheiro no oi. Se eu falei demais, me avisem. Se eu falei pouco, é isso mesmo. Imagem e PDF do arquivo. Foi bom morar perto de uma base aérea.